Oi pessoal, vamos falar sobre regularização fundiária. Então, artigo 314. São objetivos da regularização fundiária prevista no artigo 157 desta lei. 1. Ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, com prioridade para sua permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental. 2. Articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de saneamento básico, de mobilidade urbana e de desenvolvimento econômico, voltadas à integração social e à geração de emprego e renda. 3. Participação dos interessados em todas as etapas do processo de regularização. 4. Estímulo à resolução extrajudicial de conflitos. E 5. Concessão de título preferencialmente em nome da mulher. Então, pessoal, quando alguém te perguntar sobre regularização fundiária, é o seguinte: você tem uma ocupação que é irregular. Irregular, seja porque as matrículas dos lotes não foram passadas para o nome dos ocupantes, né? Pode ser irregular porque as edificações, né, foram realizadas em área pública, né, sem autorização do poder público, não é isso? Pode ser uma ocupação irregular de área particular, onde as pessoas por algum motivo invadiram, né, ocuparam o terreno de outra pessoa sem a autorização, sem cumprir, né, as normas e os padrões urbanísticos, né, exigidos para aquele local. E quando existe uma ocupação irregular, a prefeitura, né, ela pode entrar e fazer uma regularização fundiária, tornar regular aquela ocupação, não é mesmo? Isso aqui foi estabelecido, né, a última vez pela Lei 13465, tá? De 2017, e ela traz uma série de parâmetros e discussões que a gente tem que levar em conta na hora de realizar uma regularização fundiária, tá bom? Eu vou colocar aqui só um resumo para vocês sobre as etapas de uma regularização fundiária. Então, pessoal, quando a gente vai iniciar uma REURB, né, que é uma regularização fundiária, a gente precisa cumprir algumas etapas. Ao todo, pessoal, são cerca de umas 40 etapas que a gente tem que cumprir, só que aí eu vou resumir para vocês terem uma ideia. A primeira etapa é a etapa de diagnóstico da área. Nessa etapa de diagnóstico, a gente vai criar uma sobreposição com o projeto original de loteamento para a área, para conseguir entender como essa ocupação irregular se desenvolveu. Não é? Então a gente precisa saber se existe alguma invasão no fundo do lote, quando o ocupante ele constrói mais do que ele deveria, né? Ocupa uma área de terreno maior para o fundo. Quando houve parcelamento irregular do solo, por exemplo, quando existem duas residências, né, independentes construídas no mesmo lote, sem um projeto de desdobro ter sido aprovado. Então, a etapa de diagnóstico é para quê? Para a gente primeiro conhecer a situação, conhecer as pessoas que estão ocupando aquela área, né? E traçar conhecer as principais características daquela área. Depois que a gente fez isso, a gente vai solicitar o levantamento plano e altimétrico cadastral georreferenciado. Que é o que, pessoal? A gente vai solicitar para uma equipe, né? Para que ela levante a topografia do local, o tamanho das áreas ocupadas, os limites e as coordenadas dos limites dessas áreas ocupadas,
para a gente conseguir ter um perfil real da ocupação. Okay? A gente consegue comparar a partir daí o projeto original de loteamento e a situação que existe hoje naquele local. Tá? E tem as medidas exatas, né, da área que se pretende regularizar. Ok? Depois que a gente faz esse levantamento plano e altimétrico, a gente consulta as matrículas dos confrontantes, né? Os confrontantes, pessoal, são os terrenos que ficam ao redor da área que precisa ser regularizada. E aí a gente precisa conhecer os confrontantes porque a gente precisa enviar uma notificação para eles, para que eles possam se opor ou não à regularização daquela ocupação irregular, tá bom? Depois que a gente faz isso, a gente precisa fazer um cadastro dos ocupantes. Aqui, pessoal, é recolher a documentação das pessoas que estão ocupando aquela área irregularmente, tá? Por quê? Porque o objetivo da REURB é tornar regular a ocupação e titular essas pessoas. Essas pessoas recebem um documento daquela área e aquela área passa a ser possuída por elas. Depois que a gente faz esse cadastro de ocupantes, a gente precisa fazer um relatório técnico de engenharia e também um relatório técnico ambiental. O que são esses relatórios? Primeiro, o relatório técnico de engenharia, ele vai focar nos riscos estruturais e de movimentação do solo que tem na ocupação irregular e também na infraestrutura urbana que existe ali. Se está faltando água potável, se existe coleta de esgoto, se tem iluminação pública, se tem fornecimento de energia elétrica, se essa ocupação irregular ela está no local onde passa uma rua asfaltada, por exemplo, tudo isso tem que constar nesse relatório técnico de engenharia. E também existe o relatório técnico ambiental, que é esse núcleo está localizado, essa ocupação está localizada numa área que deveria ser de APP, área de preservação permanente? Existe alguma intervenção ambiental que precisa ser feita para mitigar, de repente, algum dano ao meio ambiente? Né? Então, isso aqui precisa constar no relatório técnico ambiental. Depois disso, a gente tem a fase de projeto de REURB, né? Que é onde os arquitetos vão processar todas as informações que foram recebidas, né? E projetar realmente as intervenções que precisam ser feitas. Então, se não existe uma via de acesso, precisa ser projetada essa via. Se falta iluminação pública, precisa haver um projeto de iluminação pública para aquele local. Tá? Isso consta no projeto de REURB. Se de repente a calçada que existe no local não é acessível, tá? Esse tipo de coisa precisa ser projetada. Depois que é feito o projeto de REURB, nós realizamos o quê? O memorial descritivo da área a ser regularizada. O que é isso? A gente vai escrever o início e fim de cada lote, o contorno, as coordenadas de cada ponto, dos lotes, o perímetro total da área a ser regularizada, porque isso precisa ser enviado ao cartório para que ele registre, para que ele faça o registro, ok? Depois que a gente cria o memorial descritivo de uma área, a gente faz o quê? A gente cria o plano de REURB. Por quê? Imagina que você disse que calçadas precisam ser adaptadas para cadeirantes, que é preciso recuperar determinada área que era de preservação permanente,
que é preciso que se instalem postes de iluminação pública. Beleza, você colocou isso no projeto, só que você precisa de um plano. Quem é que vai realizar essas obras? Quanto tempo vai demorar? Quanto vai custar? Né? Então isso precisa ser descrito no plano. Depois que isso é realizado, existe uma etapa chamada etapa de selagem, que é quando você cria uma indexação, um vínculo entre a pessoa que vai ser titulada, né, o ocupante que pretende receber finalmente o documento daquela porção de terra, e o lote, o local que aquela pessoa está ocupando. Normalmente é realizada uma foto, né, dessa pessoa na frente do imóvel que ela está ocupando, com os dados dela e os dados do imóvel, ok? Pessoal, foi um resumo mesmo do que é a regularização fundiária, tá? A gente vai encerrar o vídeo por aqui. O próximo tema é as condições e parâmetros para a regularização fundiária, ok? Até mais, um abraço.